Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Sábado à noite, então, né, galera, já aí se preparando ou então já estão aí se divertindo por aí nos bares da vida, aproveitando, se divertindo, desfrutando sábado à noite. E como estamos aqui para mais uma live sobre desenvolvimento humano. Essa live é a live número 71, são 71 dias seguidos aqui no Instagram. Seguidos não, que teve um diazinho ali que a gente resolveu tirar uma folga, mas 71 dias de lives aqui no Instagram. Essa é a nossa live número 71 e do que iremos falar hoje, né? Hoje chegamos ao número 71, né? Agora visual novo aí, né? Cabelinho na régua, como costumo dizer. Daqui a pouco eu vou estar aparecendo aqui com a cabeça rapada, né? Eu tenho essa leve desconfiança que daqui a pouquinho eu vou aparecer aqui com a cabeça rapada. Mas que importa o meu cabelo, né? Eu não vim aqui para falar do meu cabelo, é só um mero detalhe para que vocês não se assustem me ver assim já com o cabelo tão curto. Mas na verdade aqui a gente não vai falar disso, a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento humano, que é para isso que a gente está aqui. E hoje vamos falar de um tema muito importante que lá no começo, quando eu comecei nas lives, foi um tema que eu usei numa live que foi bastante comentado, veio bastante pessoas conversar comigo a respeito disso, falando ali sobre o quanto esse conteúdo ajudou, né, a dar uma ressignificada, a ver as coisas de uma outra forma, de um outro modo, que é a culpa, o assunto da culpa, né? Então eu usei isso como tema, libertando-se da culpa, e essa é a proposta dessa live, né? Então fica aí até o final, ou depois que assistir a gravação, comenta aqui comigo se foi útil, se serviu, se de alguma forma tu carrega algum tipo de culpa, ou se tu tem aquela mania de estar sempre culpando os outros o tempo inteiro e quer se livrar disso. Eu não quero mais ser uma pessoa assim. Então o conteúdo dessa live vai te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, como a gente faz para se libertar da culpa? Antes eu preciso, como sempre, fazer uma abertura de olhar para um determinado tema para que a gente possa dar uma introduzida em relação a algumas coisas que a gente precisa estar olhando para poder depois entrar nessa parte de se libertar de uma vez por todas da culpa, para entrar num outro caminho que vai fazer isso acontecer. Antes disso, então, eu devo dar uma recapitulada aqui, que eu sempre estou falando aqui sobre a forma que a gente lida com o que acontece externamente, né? Então, existe o fato, existem as coisas que acontecem no nosso dia a dia, existem as nossas circunstâncias, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, muitas coisas que a gente controla, muitas coisas que a gente não controla, mas existem os fatos em si, aquilo que está acontecendo de fato, que ainda não tem o meu julgamento, que ainda não tem a minha narrativa sobre aquilo ali. Então, existe o fato e, paralelo ao fato, existe a forma que eu estou lidando com os fatos internamente, a forma que essa estrutura subjetiva que eu chamo, né, que é como eu estou considerando as coisas, isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é grande, isso é pequeno, isso é horrível, isso é maravilhoso. Dentro de mim existe uma estrutura subjetiva que vai fazendo com que eu me relacione com as coisas externas, com os fatos. E o que faz a ligação dessas duas coisas é a minha narrativa, são as histórias que eu conto, né? Então, externamente estão acontecendo os fatos, internamente é como eu estou estruturando isso, como eu estou lidando com tudo isso, e a narrativa é o que eu narro sobre os fatos. A narrativa às vezes não é somente algo que é uma comunicação verbal, às vezes é aquela conversa, aquele diálogo interno que a gente tem com nós mesmos, né? Às vezes a gente está segurando ali, louco para falar algumas coisas, mas dentro da gente existe ali um diálogo interno que está o tempo todo classificando, julgando, né? Sentenciando, punindo, né? Ou parabenizando as atitudes dos outros, se interessando, se motivando. Dentro da gente existe esse diálogo interno, que é a forma que a gente está se relacionando com o que acontece ali fora. Isso muitas vezes faz com que a gente reaja ou que a gente acabe paralisando, tá? Então é preciso entender isso antes da gente entender o assunto da culpa, né? A gente só pode entrar no assunto da culpa se antes a gente tiver uma abertura de olhar para entender como que as coisas acontecem no nosso dia a dia, né? Em relação às causas externas e em relação à nossa forma de classificar e de significar as coisas. Entendendo isso, entendido isso, a gente pode começar a entrar um pouco nesse assunto da culpa, né? Para isso,
eu trago a história de um autor que foi um psiquiatra muito famoso, para mim foi um dos maiores psicólogos do mundo, e ele não é tão conhecido, ele não tem o reconhecimento que eu acho que ele merecia, né? Propriamente nas próprias faculdades, né? Eu mesmo faço faculdade de psicologia, eu nunca vi ser citado o nome desse profissional, desse psiquiatra austríaco chamado Igor Caruso, né? A gente, para entender, eu não sei se isso é proposital ou não é, eu sei que as faculdades de psicologia, ela aborda muito a questão do Freud, é o tempo todo Freud, ou então é a terapia cognitivo-comportamental, que são as correntes mais disseminadas por aí, que é onde a maioria dos terapeutas atuam. E eu não sei por que cargas d'água, muitos psicólogos como Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ou o próprio Igor Caruso, que eu vou falar agora, eles não são, máximo dão ali uma pincelada. Eu conversando com psicólogos já formados, eles nem abordam muito esse tema, é passado a limpo, eu não sei por qual motivo tenho as minhas desconfianças, mas a verdade é que esses sujeitos, eles construíram grandes teorias e grandes métodos terapêuticos que ajudam no dia a dia, né, de muitos clientes, e eu percebo que isso não é muito colocado ali dentro da faculdade de psicologia, mas na verdade é que o Igor Caruso, que foi esse psiquiatra austríaco, ele criou algo que era chamado da psicologia moral. Antes disso, a gente precisa entender um pouco assim a fundo o que é essa palavra, né? Porque se a gente faz uma confusão entre moral e moralismo, a gente já se perde, a gente vai para polos contrários, né? Então eu gosto muito de explicar isso e depois vocês vão ver qual é a conexão que isso tem com a culpa. Quando a gente fala de moral no sentido de moralismo, a gente normalmente está falando daquela pessoa que está apontando o dedo, que ela se acha superior, que ela fica querendo, né, julgar o outro o tempo todo. Isso é um tipo de moralismo barato, é aquela coisa que eu estou sempre olhando para a vida do outro e estou sempre criticando, o que o outro faz, estou sempre olhando para aquilo que me incomoda, para aquilo que me afeta. Isso é um tipo de moralismo, né? E não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de moral, né? Moral é a gente ter a consciência de saber o que é o bem a ser feito, o que é o bem que me cabe, o que é o melhor ato que eu tenho para poder realizar naquele instante, naquilo ali, naquelas coisas que acontecem no meu dia a dia, principalmente quando eu estou me relacionando com os outros, né? Então isso é um tipo de moral no sentido de fazer o que é o correto, de fazer o que é o bem, o que é o honesto, né? O que é a verdade, buscar a verdade das coisas. Isso é o tipo de moral, né? Conhecer esse tipo de situação é importante para o nosso dia a dia. E o Igor Caruso, ele trazia essa coisa da psicologia moral. O que significa o quê? O que ele queria dizer com isso? Ele dizia que a maior parte dos sofrimentos humanos, do sofrimento das pessoas que ele via em consultório terapêutico, se dava por quê? Se dava quando as pessoas, elas sabiam que tinham que ter feito uma determinada ação, ter realizado, ter se comportado de uma determinada forma, e elas acabavam agindo de uma forma contrária, né? É aquilo que a pessoa, ela se perverteu em algum momento, ela sabia que o correto a fazer era uma coisa e ela acabou fazendo outra, né? Ela sabia que o certo era ser uma pessoa leal e ela acabou traindo uma outra pessoa. Ela sabia que o correto era ela falar a verdade, mas ela optou por mentir. Ela sabia que o correto era se manter fiel a uma coisa e ela acabou indo lá e se entregando a uma desonestidade, né? Essa era a grande causa dos sofrimentos humanos, segundo Igor Caruso, que trazia essa coisa da psicologia moral, né? Então, óbvio que quando tu leva para um assunto desse modo, é um tipo de método terapêutico que está falando de algo que é muito mais elevado, né? É diferente do que tu ficar lá naquelas coisinhas do afeto interior, de que tudo que eu faço de errado hoje é culpa da criação da minha mãe, do meu pai, que o meu pai e a minha mãe são culpados de tudo, ou que na verdade tudo é problema de eu ficar reprimindo os meus desejos, né? De eu ficar querendo, na verdade o que eu queria era trepar com a mulher do vizinho, mas eu não posso, então eu fico reprimindo isso, então a culpa do sofrimento é tudo isso, segundo a método de Freud, psicanálise, ou então a terapia cognitivo-comportamental, que é aquela coisa que tudo é culpa dos gatilhos, né? Então eu tenho um gatilho ali que dispara um certo vício, um certo hábito, e eu vou lá e faço as coisas erradas. Não, Igor Caruso tratava de uma coisa muito mais elevada, assim como o Viktor Frankl também trazia essa coisa mais elevada junto da logoterapia. Talvez por isso que isso não seja tão disseminado, né? Porque se essas coisas
coisas vêm à tona, se o ser humano é consciente disso, pronto, acabam todas as outras correntes terapêuticas, né? Porque daí não vai mais ter problema olhado lá para baixo, né? Olhado para coisa de baixo. O ser humano ele pode se elevar. Então, mas isso é só uma desconfiança minha, mas eu estou entrando nessa abertura. Por quê? Porque falarmos dessa questão da psicologia moral no sentido de que deveríamos ter feito uma coisa e fizemos outra, normalmente isso está totalmente ligado à nossa culpa. Quando carregamos uma culpa é porque a gente está olhando ali para algo que a gente considera que devia ter sido feito e não fizemos, né? Então isso está muito ligado, por isso que eu trouxe essa questão da psicologia moral. Uma hora que vocês quiserem, dê uma pesquisada lá em relação a esse Igor Caruso, mas tudo isso para que a gente possa entrar nessa rota, nessa questão da culpa. Então, toda vez que a gente carrega uma culpa, tá? Toda vez que a gente está carregando uma culpa, e às vezes essa culpa ela dura anos e anos, às vezes décadas, né? Então eu estou ali, 20 anos já passaram que algo aconteceu e eu estou ali ainda sofrendo, ainda carregando assim um fardo, né? Como se tivesse uma mochila pesada nas minhas costas por algo que eu errei, e eu estou ali, não me sinto mais digno de viver, de merecer, de ter uma vida plena por causa de algo que eu errei, que já não tem mais como voltar atrás, que talvez eu até já tenha pedido perdão, eu até já tenha me arrependido, mas eu fico ali carregando aquela culpa. Ou então, muitas vezes eu passo uma vida inteira culpando os outros por algo que eles fizeram, que já foi, que já aconteceu, e aí por conta de eu estar me relacionando a essa culpa, eu não me relaciono mais com as pessoas ou com a vida, eu estou me relacionando com uma memória. O tempo todo aquilo ali fica ali, batendo no meu peito, e eu fico bebendo veneno, achando que quem vai se envenenar é o outro, né? Então, esse é o tipo de se relacionar com a culpa. E a culpa, né, para a gente entender, para a gente começar a fazer uma certa mudança aqui, a culpa normalmente ela tem uma rota a ser seguida, ela segue um roteiro para que ela possa estar instalada e continuar na nossa vida. A culpa ela segue uma rota, ela segue um roteiro, né? Esse roteiro normalmente ele vem desse afeto interior, mas ele acontece da seguinte forma, tá? Toda vez que existe uma culpa, para algo anteceder uma culpa, primeiro precisa existir o julgamento, né? Não existe culpa se não existe julgamento, né? Imagina você lá num tribunal, chega no tribunal, o juiz vai lá determinar se a pessoa é culpada ou se ela é inocente. Para isso precisa existir um julgamento, né? Se não existisse o julgamento, não existiria a culpa. Então, toda vez que vai existir uma rota que nos leve a nos sentir culpado, existe um julgamento. Todo o julgamento que faz com que eu me sinta culpado, ou que eu culpe alguém, ele vem seguido de uma punição. Se existe julgamento que é de culpa, existe uma punição, né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu olho para o meu erro, eu julgo e eu me culpo. E isso cria uma rota que vira um círculo vicioso, né? Existiu algo que eu considero erro, né? Existiu uma culpa, eu me culpo pelo erro e logo existe uma punição. E essa punição ela é muito inconsciente e às vezes pode ser muito prejudicial. Às vezes a gente pode carregar uma vida inteira se punindo por causa de uma culpa que a gente carrega, né? Então, essa punição muitas vezes é chegar ao ponto da pessoa acreditar que ela não merece ser feliz. Chega ao ponto dela acreditar que eu preciso ficar punindo quem me fez, quando no sentido de eu estar culpando o outro, eu preciso ficar punindo e eu passo uma vida inteira desejando o mal de quem errou comigo. Isso também, obviamente, não é saudável, né? Porque daí eu tô ali, ao invés de estar vivendo a minha vida, eu tô olhando para a vida do outro e querendo o mal dele, eu estou querendo a punição dele, né? Então, essa rota, ela sempre acaba acontecendo quando eu tenho a minha mentalidade setada para essa questão da culpa, né? O erro que acontece, que estamos no dia a dia como seres humanos, nós vamos cometer erros, a não ser que a gente não esteja vivendo, né? Mas se a gente está vivendo, é natural que em um momento ou outro a gente cometa erros. Falo isso em outros momentos, é bom que a gente viva numa intensidade para entender que a gente não deve preservar, né, frustrações psicológicas, porque se a gente está vivendo a gente vai ter erros, mas essa questão da moral é quando a gente preserva a nossa história biográfica, né? Então é muito melhor caminhar, né, arriscar, né, e colocar a cara em determinadas situações, e isso vai fazer com que a gente tenha frustrações psicológicas, que são os erros, do que ficar num casulo guardado olhando para a vida dos outros e
no fim das contas o que a gente ganha é uma frustração biográfica, que é ferir a nossa história, né? Escrever uma história, aliás, viver uma história que não foi escrita por nós. Isso eu falo em outros momentos, mas voltando para cá, né, isso é para explicar por que teremos erros, por que cometeremos erros, porque a gente está vivendo. Sim, o simples fato da gente viver e se relacionar com os outros, a gente vai cometer erros, né? A gente está num trabalho, a gente, poxa, vai ter um momento ali que, né, ou a gente fica em casa e não trabalha, que isso não é possível, ou a gente trabalha e em algum momento ou outro a gente vai estar desatento ali e vai cometer algum erro. Óbvio que a gente tem que estar sempre fazendo um esforço, um empenho para minimizar isso, mas se a gente está vivendo, vão ter erros. Só que se eu tenho esse pensamento da culpa, toda vez que eu erro, eu vou para o lado da culpa, logo em seguida vem a punição. E a punição são dessas diversas formas que eu falei. Às vezes é passar a vida toda punindo alguém, detestando alguém. Às vezes, se é comigo mesmo, eu ficar achando que eu não sou digno, que eu não mereço, que eu não presto para nada, que eu sou uma pessoa que é incapaz. Isso é a rota da culpa, tá? Por outro lado, se eu ainda vivo, vou abrir aqui um braço, aqui um segundo braço aqui dessa coisa do julgamento, que é para que a gente não caia na cilada de fazer o contrário também disso, mas seguir nessa coisa do julgamento, que é o quê? Eu fico ali, né, querendo justamente o contrário da punição, né, que é uma satisfação, que aí é o contrário, que é o quê? Quando eu erro, eu sinto culpa e eu me puno. Mas, por outro lado, quando eu acerto, eu estou querendo eu crio uma satisfação e aí eu desejo o quê? Eu desejo o afago, eu desejo os aplausos dos outros, eu desejo o reconhecimento. Só que por que isso também é uma cilada? Isso é uma cilada porque esses aplausos, esse afago e esse reconhecimento dos outros pode vir e pode não vir, né? Ora, se a gente eu falo muitas vezes aqui sobre controle e influência, as coisas que a gente de fato controla e as coisas que a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre a reação do outro, né? Eu não tenho controle. Daqui a pouco a pessoa até está me reconhecendo, ela até gosta de mim, achou legal o que eu fiz, mas de repente ela não vai agir da maneira que eu gostaria. Aquele velho livro lá das 5 linguagens do amor, né? Que às vezes tem pessoas que reconhecem dando presente, às vezes tem pessoas que reconhecem dando um elogio, às vezes pessoas se reconhecem com o toque físico, enfim, né? Dando um abraço, né? Dando um aperto de mão, enfim, né? Não vou entrar nesse tema, mas a questão é, se a gente deseja, né, ao acertar, a gente julga que aquilo ali é uma satisfação e eu faço isso esperando o afago, o reconhecimento e os aplausos do outro, eu também continuo nessa coisa do julgamento, né? Então, de certa forma, de um lado eu tenho a culpa, do outro eu tenho o desejo desse reconhecimento. Eu estou na mesma armadilha, eu estou na mesma cilada, né? Por isso que eu vivo falando aqui e ainda tem muita pessoa que me critica quando eu falo dessa coisa da autoestima, né? De não ficar buscando a autoestima, porque a autoestima ela só é uma consequência de uma vida bem vivida. Mas quando eu falo que a gente está buscando essa autoestima, é que mascarado por trás disso existe um desejo de reconhecimento do outro, um desejo que o outro me aplauda, um desejo que o outro faça um afago, né? Um carinho no meu ego. Mas isso pode vir, isso pode não vir. Se vir, é bom, não estou dizendo que é ruim. Agora, se o meu desejo for esse, é bem possível que eu vou acabar me frustrando, porque às vezes pode vir e não vir da maneira que a gente gostaria. Então, essa também é uma armadilha que eu faço questão de trazer aqui para vocês também, para que vocês não olhem só para o lado de, quando eu estou me julgando no sentido de ficar me culpando. Mas se eu estou julgando também, querendo um reconhecimento, querendo um aplauso, eu também estou, de certa forma, nessa dependência. E tudo cria essa rota de culpa. Tá? Então, no fim das contas, como que a gente faz para mudar então? Como que a gente faz para sair dessa culpa? Lembra que lá no começo da live eu falava sobre essa questão do fato e da estrutura subjetiva, de como eu estou me relacionando com a forma que as coisas acontecem e que no fim das contas isso cria uma narrativa que vem através da minha linguagem, a história que eu conto sobre aquilo ali? Então o que eu vou fazer? Onde que eu vou atuar? Eu vou atuar na forma que eu lido com isso e na forma que eu conto a história. E aí pode parecer que é só uma mudança linguística, mas quando a gente vive isso na prática faz toda a diferença e a gente consegue muitas vezes se livrar de coisas que tem a possibilidade de nos acompanhar uma vida inteira nos maltratando e nos punindo, que é a questão da culpa. O que é isso? O que é essa mudança de linguagem? É quando eu faço uma simples troca entre duas palavrinhas.
A primeira delas é a culpa, né? Que é o que a gente está falando aqui. Qual é a troca? O que eu vou substituir por culpa? Eu vou substituir a culpa por uma outra palavrinha, que é a responsabilidade. Pode parecer só uma troca de palavras, né? Pode parecer algo simplório, algo bobo, mas vocês vão ver como faz toda a diferença, porque assim como a culpa, ela tem uma rota que ela se desenvolve na nossa vida, isso se torna algo prático, a responsabilidade, ela tem uma rota totalmente diferente, e eu já vou falar qual é essa rota da responsabilidade aqui para vocês. Então, não é somente uma troca de palavras, mas lembra, somos seres linguísticos, né? A gente fala e através da nossa fala a gente expressa aquilo que a gente acredita. Então, se a minha crença é que uma pessoa que erra, ela precisa se sentir culpada, ou ela precisa culpar o outro e ela é carregada de punição, uma coisa leva a outra e ela passa uma vida inteira se punindo e acreditando que não merece ser digno, ou então que ela fica querendo punir o outro e aí ela não se concentra na nossa vida, porque tudo que ela quer na vida dela é que o outro se ferre. Essa trilha, do contrário, quando eu estou falando de responsabilidade, ela também tem uma trilha. Tudo tem uma trilha na nossa vida que começa na nossa mentalidade, que vai se tornando a nossa linguagem, a nossa narrativa e no fim acaba desaguando nos nossos atos, nas nossas ações, que no fim das contas geram os nossos resultados. Então, qual é a rota da responsabilidade diferente da rota da culpa? A rota da responsabilidade, ela ela começa pelas nossas escolhas. Se a minha mentalidade está setada em ser uma pessoa que é responsável, que está focada na responsabilidade e não na culpa, eu foco nessa que eu chamo que é a maior de todas as nossas liberdades, que é a nossa liberdade de escolha. Escolher o tempo inteiro, aí eu começo a dominar aquela psicologia moral da qual eu estava falando lá no começo. Quando eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu olho e sei que a todo instante eu posso escolher o bem, escolher o que é leal, escolher o que é justo, escolher o que é correto, eu jamais vou me frustrar moralmente, né? Porque eu estou exercendo essa liberdade de escolha. Afinal, eu me sinto e me declaro responsável por aquilo que eu escolho o tempo todo, independente do que estiver acontecendo externamente, independente do que a vida muitas vezes pode estar me trazendo, né? Porque senão o cara mas eu não tive escolha. Não, você sempre tem escolha. Às vezes ainda que as coisas externamente estejam acontecendo e tu não tenha controle sobre aquilo, a escolha de como você vai reagir em relação àquilo ali é sempre sua. Tá? Então, perfeito, eu tenho a minha escolha, eu sou responsável por aquilo ali, perfeito. Qual é o terceiro passo? Lembra, na culpa era erro, culpa, punição. Na responsabilidade é outra rota. Escolha, responsabilidade e no final vai ter o quê? Uma consequência. Essa consequência é o resultado. Só que olha que mágico que é. Quando eu me coloco como uma pessoa responsável pelas minhas escolhas, o resultado, ele é só um resultado. Ele é só o que as pessoas que gostam de americanizar tudo, né, de botar o inglês, é só um feedback. É só um feedback. É só, na verdade, um retorno, um resultado, né? É somente um resultado. E aí o que eu faço com esse resultado? Eu vou ter novas escolhas. Eu vou olhar para o meu resultado e vou dizer, olha, isso aqui foi bom, vou seguir fazendo. Eu vou olhar para o meu resultado e vou dizer, isso aqui foi uma porcaria, não vou fazer mais. Ou, isso aqui foi quase do jeito que eu queria, mas faltou ajustar uma coisinha ou outra aqui. Então, eu vou melhorar minhas escolhas. E isso dá pra gente colocar em tudo na nossa vida, desde os mais pequenos atos até os maiores, aquilo que permeia a nossa vida, né? Vamos dar um exemplo. Eu comecei uma dieta, comecei a fazer os treinos, sei lá, aí eu tô com o meu objetivo, né? O resultado que eu desejo, sei lá, é emagrecer. Só que aí, poxa, né, fui lá, fiz 1 mês, fiz 2 meses, aí vou lá, vou medir, poxa, não consegui chegar onde eu queria, meu percentual ali não tá legal, ou eu acabei, ao invés disso, ganhando mais quilos. Opa, perfeito, então eu sou responsável, vou fazer novas escolhas. O resultado não foi o que eu queria, então sei lá, agora de repente eu tenho que cortar um pouco mais o carbo, sei lá, de repente eu tenho que começar a fazer treinos mais para eliminar, né, calorias, para fazer um treino mais cardio, né, já que o meu objetivo é o emagrecimento. Então, eu vou olhar para aquele resultado e vou fazer novas escolhas sem ficar me culpando.
né? E de outro modo, nas coisas grandes da vida. Então, sei lá, estou num relacionamento aqui, fiz minhas escolhas, eu sou a pessoa responsável pelas minhas atitudes dia a dia naquele relacionamento, né? Então, aí chegou lá, de repente o resultado não foi legal. De repente uma pessoa errou comigo, ou de repente eu errei com a pessoa. Beleza, qual foi a consequência disso? Poxa, se a consequência foi trágica, a consequência foi um término, a consequência foi uma traição, eu vou olhar como um sujeito adulto para aquilo ali e vou dizer, poxa, esse resultado não queria, eu vou fazer novas escolhas, eu vou escolher de uma forma diferente, eu vou escolher ser mais prudente numa próxima vez, mas eu não caio nesse afeto interior de achar, e agora aí eu entro naquelas crenças, sabe? Esse relacionamento não dá certo mesmo, as pessoas de um determinado sexo não prestam, porque é todo mundo interesseiro. Eu caio nessas linguagens que não me ajudam em nada, porque no fim das contas eu estou me culpando ou culpando o outro. E aí eu não tenho resultados que eu queria. Se eu me olho como uma pessoa responsável pelas minhas escolhas, ainda que o erro possa ter sido das outras pessoas, eu olho aquilo ali como um resultado. Olho para aquilo ali, poxa, essa foi a consequência, tá bom. E agora? Quais são as novas escolhas que eu vou fazer? O que eu posso olhar dessa experiência que não foi legal e posso pegar e naquilo que é responsabilidade minha, eu mudar? Porque sempre tem a responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma, a culpa foi toda do outro. Tá bom, tu tá culpando o outro. E agora? Qual é o outro que tu vai olhar para fazer melhores escolhas? Né? Se de repente aquilo no outro, ao invés de tu ficar se culpando ele, tu olhasse para aquelas atitudes do outro e comece a perceber o que tu não percebia antes, que talvez tu teria evitado se tu tivesse tido mais prudência, né? Se tivesse sido mais atento, né? Óbvio, parece, mas então de certa forma eu estou caindo numa culpa. Não, tu só está se responsabilizando pela tua vida. É só isso que você está fazendo. É extremamente diferente, porque a pessoa que está mergulhada numa culpa, ela fica imersa naquilo ali, ela não consegue enxergar mais nada na frente. Ela vira aquela pessoa que ela só quer falar daquele assunto, ela só está ali se maltratando, ela só está ali querendo maltratar o outro. Isso não é digno de uma pessoa que é inteligente. Uma pessoa que é inteligente, quando a gente fala de inteligência mesmo, né, no sentido de intelecto, no sentido de uma faculdade humana que nos está disponível, não é a pessoa que vai lá e tira a nota 10 no Enem. Né? Isso aí às vezes pode ser algo que ela repetiu e decorou, e aí tá bom, ela foi lá e conseguiu, tem seus méritos. Mas não é dessa inteligência que eu estou falando. Inteligência é no sentido de fazer as melhores escolhas. Né, de usar essa nossa liberdade para olhar para as coisas como elas são e não ficar atribuindo crenças, atribuindo valores, julgamentos em relação ao que já passou, pegar essas escolhas e trazer para a vida real. Poxa, essa é a minha circunstância, esse foi o meu resultado. Sou um ser responsável pelas minhas escolhas. Qual escolha eu vou fazer agora? Como eu vou me portar diante disso? Né? Como eu vou agir a partir de agora em relação a esse contexto? Né? E aí a gente muda essa rota, e aí dessa forma a gente começa a viver uma vida mais plena, a gente começa a escrever a nossa própria história e não ficar terceirizando elas para a mão dos outros. É por isso que eu digo, isso é muito melhor do que ter autoestima. Para que tu quer autoestima que fica sempre na mão dos outros, né? Agora, eu sou uma pessoa responsável, eu faço as melhores escolhas, eu estou vivendo meu dia a dia, eu estou realizando ações que vão em direção aos meus objetivos. Ora, é óbvio que a autoestima vai vir, mas ela vai vir como uma consequência, né? Somente fazendo essa mudança de culpa para responsabilidade. Então, o que eu desejo a vocês, meus queridos amigos que estão aí presentes nesse sábado à noite, é que vocês troquem a culpa pela responsabilidade, não só como um jogo de palavras, mas como uma nova forma de viver, uma nova forma de agir, tá bom? Então, o que eu peço é que vocês, eu vou deixar essa live gravada e que vocês vão lá depois nos comentários e digam para mim o que fez mais sentido nessa live, se houve alguma virada de chave, se faz sentido você agora trocar a culpa por responsabilidade ou de que maneira, de repente,
tu pode ajudar outras pessoas a enxergarem dessa forma. Para isso, compartilhe essa live com mais pessoas, que às vezes a culpa é algo ruim de se carregar, é aquela corrente que eu falo ali na minha logo, né, que precisa ser destruída, né? Às vezes a gente arrasta uma corrente uma vida inteira, um peso, um fardo, uma mochila nas costas, que é derivado dessa culpa, quando na verdade a nossa consciência, que é esse machado, que é o símbolo que destrói essa corrente, realmente ela faz com que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida escrita por nós mesmos, tá bom, pessoal? Então fica aqui os abraços desse sábado à noite, a Janaína Machado, Jô Ferreira Arte, a Júlia Alves, Bruninho Klimel, Tiana Knebel, Madu Oliveira, Ju Ribeiro, Dani Klaus e Lisiane. Um grande beijo a todos vocês, um ótimo final de sábado, uma ótima continuidade de final de semana. Amanhã, domingo, estaremos aqui, também não sei ainda qual horário, mas estarei aqui novamente para realizar a nossa live número 72, tá bom, pessoal? Por hoje é isso, livre-se da culpa, assuma a responsabilidade e é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!